Grandes pais e mães, hoje vamos falar sobre rejuvenescer a emoção, que é uma proposta do Augusto Cury, que eu acho extremamente interessante. E lembra que, por que esse curso, reforçando de novo isso, nós estamos começando um curso para pais, que a gente já pensa, como é que eu vou resolver a vida do meu filho, né? É a primeira ideia que a gente tem. Mas para resolver a vida do filho, especialmente porque nós ensinamos a ele, os educamos muito pelo nosso exemplo, então vamos começar a resolver a nossa vida primeiro. Então nós vamos adquirir competências para nos tornarmos pessoas melhores, e aí nós vamos ter condições de ensinar por palavra e também por exemplo aos nossos filhos. E esse é um exercício muito interessante que, se teu filho aprende, meu amigo, ele vai ter uma vida, ou minha amiga, uma vida muito mais satisfatória. Tá? É uma proposta do Augusto Cury, que ele chama de rejuvenescer a emoção, e ele dá 6 passos. Eu quero compartilhar, já tem um vídeo no canal sobre isso, mas aqui eu vou falar um pouquinho mais, tá bom? Então, contemplar o belo nos pequenos eventos da vida. Um problema que nós estamos tendo hoje é que, para que uma pessoa fique feliz, ela precisa de um absurdo de estímulo. E essa felicidade é muito curtinha, né? Eu conheço pessoas que assistem vídeo jogando no celular. Precisa de muito estímulo para ter migalhas, como Augusto Cury fala, né? Migalhas de satisfação. Então você precisa o tempo todo, né? Você fica naquela angústia de ter estímulo visual, de ver um vídeo, de ter contato com todo mundo. Então a gente para de observar os pequenos momentos da vida, tá? Observar uma criança brincando, ou um animal, ou a natureza, né? Assim, ó, aquela relaxada, e ver uma coisa pequena que é bela, né? Um momento que você tem com sua família que nunca mais vai acontecer naquela situação, né? Quando a gente estava reunido lá com os escoteiros, o chefe Luciano, que é um dos nossos professores lá, né? O grande mestre Luciano, ele sempre fala isso, essa situação que nunca mais vai acontecer, porque nós nunca mais seremos os mesmos. Mesmo que aquele povo todo seja reunido de novo, não vai ser a mesma reunião. As pessoas serão diferentes. Então, se você não aproveita esse pequeno evento da vida, acabou. Aí a gente está perdendo isso. Porque a gente quer estímulo, né? Gigante, o tempo todo, né? Estímulo de todas as formas sensoriais possíveis. Segundo ponto, irrigar o palco da mente com pensamentos agradáveis. Essa gestão dos pensamentos, tem um vídeo aqui no canal que fala mais sobre isso, mas você vai colocar coisa boa. A gente não tem necessidade de ficar pensando coisa ruim o tempo todo, pensando mal dos outros, pensando mal da gente, pensando mal da política. Eu preciso o tempo todo, só um pouquinho de vez em quando, né? Então a gente não precisa ficar só alimentando, né? Tem gente que vê o jornal de um canal, aí quando acaba esse vê do outro, para ver as desgraças de tudo quanto é lugar que está passando, né? E joga aquele trem para dentro, né? Eu lembro um pouquinho da minha mãe, porque é uma época... ela tinha esse desespero, e a angústia que ela vivia por causa dos netos, porque aquela situação de ver tanta coisa ruim, só que as coisas ruins eram em certos lugares, em certos horários, e os netos dela não tinham as mesmas situações, mas ficava naquele desespero o tempo todo por causa daquela informação, né? E o palco da mente estava sendo irrigado com coisa negativa o tempo todo. Então, não estou dizendo para você ficar desinformado, mas para você fazer uma temperada nisso aí e irrigar o palco da mente com pensamentos agradáveis. Tá? Fica difícil você pensar agradável quando você fica só olhando desgraça na televisão, né? Ou só compartilhando e disputando lá nas redes sociais quem é o político melhor. Fica difícil. Então você buscar um pouco mais as coisas boas. Lembra que nós estamos rejuvenescendo a emoção. Pensar como um adulto e sentir como uma criança. Já observou a capacidade que a criança tem de perdoar? Você disciplina ela, daqui a pouco ela te abraça, né? Então, você tem a capacidade de raciocínio de um adulto, mas você pode rejuvenescer sua emoção e ter essa emoção mais leve. Para que ficar emburrado com o outro, com o cônjuge, de um dia para o outro? Fica só um pouquinho. Entendeu? E aceita o perdão que ela está te pedindo, ou ela, ou ele, né? Então não precisa ficar assim, com aquela situação de ficar travado o tempo todo né, segurando coisas negativas. Deixa aí, perdoa, né? Fica na paz com as pessoas. Então pensa como um adulto, mas sente como uma criança. Não sofrer por antecipação. Gente, existe um estudo que diz que 80% das coisas pelas quais a gente sofre, ansiedade é o mal do século, né?
Não acontece. 80%. Então a gente fica sofrendo por coisa que não vai acontecer. Às vezes acontece uma situação desconfortável na vida e você já junta ao palco da mente sendo irrigado com pensamento negativo. Né? Você já junta todas as possíveis... a palavra desgraça, tem gente que não gosta dela, mas eu quero colocar como força aqui, né? Todas as possíveis desgraças que vão acontecer por causa de uma situação e às vezes nada daquilo acontece. Então você sofre por antecipação. Então para você ter uma emoção leve, vive o momento. Eu gostei muito uma época, especialmente por causa do movimento escoteiro, a gente teve contato com o mosteiro zen budista, né? Que aqui em Ibiraçu tem um. É um dos poucos aqui, acho que na América, ou não sei nem se tem outro. Mas a filosofia budista está em viver o agora. Conversamos com os monges lá, né? Especialmente com o Kenzen, que é um monge que atendeu a gente. E só um exemplo para você entender a questão do viver o presente. Eles têm algumas dinâmicas para poder ajudar eles a estar no presente. Por exemplo, quando os monges param em pé, eles sempre param com uma distância da ponta do pé de 2 punhos e entre os calcanhares de 1 punho. Toda vez que ele para assim, com o pé assim. Por que ele faz isso? Porque isso é uma preocupação que ele tem sobre a forma de parar. Então isso coloca ele ali, ó, no presente. Eu estou aqui, eu estou parado, meu pé está no chão, na posição certa. Ele enfia a mão embaixo do paninho, né? Eu não sei o que ele faz com aquela mão ali, mas provavelmente tem um jeito de botar a mão ali que é certo. Aquilo coloca ele no presente. E a gente perguntou ao Kenzie um pouco sobre isso, ele, né, sobre essa situação, problemas, então ele falou, olha, é mais interessante eu tirar aquele matinho que está ali no gramado agora, do que eu pensar num problema grande que eu não posso fazer nada sobre ele, que vai acontecer amanhã. Então eles têm essa filosofia, que é uma ideia muito interessante, não sofrer por antecipação, tá bom? Proteger a emoção nos focos de tensão. Proteger a emoção nos focos de tensão. A gente vive situações desconfortáveis, mas você não precisa desabar com essas situações, entrar de cabeça nessas situações. Você pode se proteger, tá? Você pode... claro que, inclusive, é importante viver o luto, né? Se você for olhar em termos de psicanálise, é fundamental, senão isso recalca e depois volta dobrado. Mas você tem que viver o luto, sofrer situações, mas não precisa aquele negócio desesperado, descontrolado, né? Não quero dizer isso como regra, mas achei interessante, uma vez estava num velório, eu tenho um amigo lá de Belo Horizonte que ele é muito engraçado, Eduardo, né? Ele tem umas tiradas assim, do outro mundo. E aí um dia nós estávamos lá no velório, ele trabalhou acho que 10 anos em hospitais. E ele falou, Deslandes, sabe o que eu observei? Que as pessoas mais escandalosas nos velórios são aquelas que tratavam pior o morto. Ou seja, eu lembro que nesse caso, acho que era uma mocinha, uma jovenzinha que estava desesperada, né? Porque a avó tinha morrido. E ele falou... não eram aquelas pessoas mais apegadas, porque as pessoas elas têm aquele sentimento que a partilha já foi feita. É aquela pessoa que sente que perdeu porque não fez o que devia ter feito. Né? Se é verdade ou não, não sei, mas achei a ponderação do Eduardo interessante. E, então esse descontrole é uma proposta contrária ao que nós estamos fazendo aqui. A gente proteger a emoção, viver as situações, mas não precisa, né, sofrer mais do que precisa. Tá bom? Ser carrasco de si mesmo. Tem pessoas que se cobram demais. Tá? Isso pode se tornar uma situação que requer até ajuda de um profissional. Você, se tudo... Pô, eu sou né? A pessoa que tem a autoestima baixa, ela vai ter dificuldade com isso. Então, a gente vai ajudar aqui, mas talvez até um profissional seja interessante buscar. Mas a pessoa... ela fica como um carrasco. Ela fica ali, qualquer coisa que você faz, né? Você está ali se cobrando exageradamente. É claro que a gente tem que reconhecer o nosso erro, mas não precisa levar isso a um extremo. Tá? Então esses são os passos. Queria só passar rapidinho. Contemplar o belo nos pequenos eventos da vida, irrigar o palco da mente com pensamentos agradáveis, pensar como um adulto, sentir como uma criança, não sofrer por antecipação, proteger a emoção nos focos de tensão, não ser carrasco de si mesmo. Então, a proposta do Augusto Cury para nós rejuvenescermos a emoção e a proposta do nosso curso aqui também, tá bom? Grande abraço.